está aqui para ministrar a palavra de Deus. Peço, irmãos, a garganta não está muito boa, mas em nome de Jesus vou falar o que Jesus, glória a Deus, manda, amém? Por favor, abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 24 e 25. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus pela vida do anjo desta igreja, pela confiança. Mais uma vez, em nome de Jesus. Hein? Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Hein? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Serei breve, objetivo nas minhas palavras, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? O tema desta campanha é um mundo sem Deus. Glória a Deus. Todos nós vivemos em um mundo, glória a Deus, que nós contemplamos com os nossos olhos. As ruínas, nós contemplamos, glória a Deus. Todos vocês estão ouvindo minha voz? Dá para ouvir? Dá. Amém. Todos nós contemplamos a ruína, contemplamos a malícia, contemplamos a maldade do mundo, glória a Deus. E lá no livro de 1 João, capítulo 4, diz que o mundo jaz do maligno, glória a Deus. Há quem ousa em dizer que o mundo é do maligno, não é. A palavra de Deus diz em Salmos 24 que toda a terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude. O mundo jaz do maligno, glória a Deus. O sistema, a forma de agir, as maldades, glória, as malícias, e o tema que foi dado para nós ministrarmos é o mundo sem Deus. Glória a Deus. O mundo sem Deus, todos nós sabemos, e segundo a Bíblia, nós poderemos contemplar e ver acerca do mundo sem Deus. Uma coisa sem a presença de Deus é terrível, é espantoso, é aterrorizante. E nós sabemos que quando a pessoa está longe de Deus, a pessoa percebe que aquela pessoa está sem Deus. Glória, quantas pessoas aqui já contemplaram uma pessoa e já percebeu que aquela pessoa não tem a luz do Espírito Santo? Quantas pessoas, até mesmo nós já falamos, né? Aquela pessoa ali não tem Jesus, aquela pessoa ali não tem o Espírito Santo. Por quê? Por causa dos seus atos, por causa das suas obras, e além do mais, o brilho de Jesus não brilha naquelas pessoas. Até porque Jesus disse em Mateus capítulo 5 que os seus discípulos, que somos nós, somos a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque o mundo está em trevas, o mundo está em escuridão. E nós sabemos quando fala em treva, quando fala em escuridão, glória, está falando acerca da potestade do reino do diabo. Aleluia. Então nós fomos chamados, aleluia, para clarear este mundo, para clarear aquele que está sem luz, para clarear aquele que está nas trevas. Aleluia. Irmãos, e na passagem que nós lemos fala acerca de Paulo, que Paulo vai dizer acerca de umas pessoas, glória, que conhecia Deus. Eu fiquei um pouco abismado que se você for meditar o capítulo 1 até o capítulo 2, antes de terminar o capítulo 1, você vai perceber que quando Paulo fala acerca destas coisas aqui, não é
de ímpio é de conhecedor da palavra de Deus. Ô glória, para você ver que a palavra diz assim: pois mudaram a verdade em mentira e a mentira na verdade, e andaram segundo as suas próprias concupiscências. Ô glória, e mudaram a verdade em mentira e mentira na verdade, e conheceram Deus e não glorificaram a Deus, mas se mudaram, aleluia, na forma de adorar, adorando mais a criatura do que o Criador. Então nós sabemos aqui que Paulo está falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Todas as pessoas, ô glória, que conhecem a palavra de Deus, todas as pessoas que já leu a Bíblia, que já viveu no Evangelho de Deus, aleluia. O engraçado é que tem pessoas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Glória a Deus. Prega, irmão. Era para prestar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Não tem problema não. Aleluia. Então, irmãos, o tema é um mundo sem Deus. O que Paulo escreve, a palavra de Deus diz que Paulo deseja ver os cristãos que estão em Roma, glória, na capital da Itália, na Europa. Então Paulo deseja ver os cristãos que estão lá, a igreja que está lá em Roma. Então Paulo deseja escrever a carta para os cristãos que estão em Roma. Não ligue da maneira que eu estou pregando hoje, aleluia, mas Deus sabe o que está acontecendo, aleluia. Então, irmãos, Paulo diz que deseja ver os cristãos que estão em Roma, e ele escreve, aleluia, acerca de alguns indivíduos que conheciam a verdade, aleluia, e não glorificou o Deus da verdade, aleluia, que é digno e bendito, glória, de toda honra e de todo louvor. E a palavra que Paulo diz, aleluia, se você for ler a partir do versículo 25, diz que os varões mudaram, aleluia, o uso natural da mulher, e a mulher mudou o uso natural do homem, aleluia. Tem pessoas, irmãos, que é desse jeito mesmo, não tem vergonha, não tem pudor, não tem temor de Deus, aleluia. É engraçado que mesmo conhecendo a palavra, aleluia, Pedro vai falar acerca dessas pessoas, aleluia, que entra na igreja, conhece o santo mandamento, sai da igreja, aleluia. E tem pessoas que tratam, eu vou dizer aqui, eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas tem pessoas que gostam de tratar o desviado como se ele fosse uma abelha, como se ele fosse uma borboleta. Só que para Deus o desviado não é uma borboleta, para Deus o desviado não é uma abelha, aleluia. Precisa de um carinho, precisa de um aconchego. Jesus me ama dessa forma, eu estou dessa forma, eu vou aceitar Jesus, eu vou voltar a Jesus quando eu quiser. Só que Deus enxerga ele não como desviado, através da palavra de Deus diz em 1 e 2 Pedro, a partir do capítulo 2, diz que um desviado que conhece o santo mandamento era como se fosse um cão voltasse a comer do seu vômito, e uma porca voltasse a se sujar na sua lama. Para Deus, um desviado era como um cão que voltasse a comer do seu vômito. Quantas pessoas aqui já vomitou? Aleluia, já comeu comida? Aleluia, o intestino não aceitou esse tipo de comida. Você sentiu ânsia de vômito? Vomitou por quê? Porque o seu intestino sabe que aquele alimento não vai fazer bem para o seu corpo. Então a defesa do seu corpo vai botar aquele alimento para fora. Aleluia. Aí Deus trata os desviados desta forma, como se uma pessoa voltasse a comer o seu vômito. Quantas pessoas aqui têm vontade, têm desejo de comer o seu vômito? Aleluia. É desta forma que se encontra um desviado, como se um dia, aleluia, já vomitou a podridão, como se um dia já vomitou, aleluia, toda a bagaceira, e um dia voltou para comer do seu vomito, aleluia, voltou para se sujar na mesma lama que um dia já foi sujo. Então Deus, ele contempla o desviado desta forma. E outra, há um segredo entre o desviado, entre a dracma perdida. Aleluia, quem conhece Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Aleluia, quem lembra de Lucas capítulo
capítulo 15. Glória a Deus. Quem lembra de Lucas capítulo 15? E o que André Mano que fala lá em Lucas? Em Lucas capítulo 15 diz sobre a parábola da dracma perdida. Aleluia. Diz que, aleluia, a mulher perdeu a dracma, procurou a dracma e achou a dracma. Agora a palavra de Deus diz também acerca do filho pródigo. Agora me diga uma coisa: quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele saiu, aleluia, decidiu sair, decidiu viver a vida que ele queria viver, aleluia. Só que a dracma era diferente. A dracma a mulher procurou, aleluia, saiu para procurar a dracma. E o filho pródigo, será que você me prova que o pai saiu da casa dele para ir atrás do filho dele? Era claro que não. Por quê? Porque Deus trata diferente a dracma perdida e o filho é pródigo. Por quê? Aleluia. É você interpretar também acerca da 99 e daquela que fugiu. Aleluia. Deus vai buscar aquela que fugiu e a 99 está guardada. É diferente do filho pródigo entre a dracma perdida e entre as 100 ovelhas que uma fugiu. Então, irmãos, não vamos tratar, não vamos interpretar a Bíblia de modo errado. Aleluia. Então, irmãos, aquele mundo que Paulo está dizendo aí no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 20, diz que essas coisas vêm, a ira é de Deus. E o que é que está acontecendo hoje no século 21? Aleluia. Pode pastor gay liderar, aleluia. Pode sabatona liderar, aleluia. Pode, irmãos. Eu vi uma coisa aterrorizante, aleluia. Um homem, aleluia, que foi feito homem, aleluia, com cabelo de mulher, ministrando na Santa Ceia. É uma vergonha, é uma zombaria, aleluia. E outra, Pedro escreve que essas coisas, o fogo eterno aguarda essas pessoas, aleluia. Por quê? Porque é o mundo sem a presença de Deus. É assim mesmo. É um pouco difícil de acreditar, mas está acontecendo. É um pouco difícil de dar credibilidade, mas está acontecendo. Muita putaria, muita zombaria. Irmãos, estão escarnecendo na Bíblia. O que eu conheço, o que eu vou citar aqui, aleluia, algumas pessoas não vivem. Por quê? Está sem Deus. Porque Deuteronômio capítulo 22 versículo 5 diz que no homem não haja trajo de mulher, aleluia, e nem na mulher não haja trajo de homem, aleluia, porque isto é abominação ao Senhor, aleluia. E o que está acontecendo hoje é o que? Essas pessoas tiram essa passagem da Bíblia, aí um varão bota vestido, bota batom, aleluia, e diz que Jesus ama, e diz que vai por ser dessa forma, não vai para o inferno, aleluia, porque céu é lugar de santo, o céu é lugar de arrependido, o céu é lugar de arrependido. Você acha que Macumba não vai entrar lá? Jesus nos ama desta forma. Pode ser gay, ser cristão, pode. Deus ama todos, sem acepção, é verdade. Deus ama o pecador, mas não ama o homossexualismo. Deus ama o pecador, mas não ama o tráfico. Eu vou fazer a diferença aqui. Deus ama o traficante, mas não ama o tráfico. Deus ama o ladrão, mas não ama o roubo. Deus ama a prostituta, mas não ama a prostituição. Por quê? Porque Deus é verdade. Aleluia, Deus é verdade. Deus ama o mentiroso, ama, mas não ama mentira. Deus ama o safado, ama, mas não ama a safadeza. Porque Deus é verdade. Houve uma nação que está reservada como exemplo para o castigo dos ímpios. Porque hoje eles fazem isso. Hoje eles fazem. É por isso que o mundo está dessa forma. Tá dessa forma porque eles querem fazer. Não, é porque não tem Deus. Deus está nos crentes. Deus está na igreja. E outra, tem crente que está na igreja, mas não tem Deus. Tem crente que está na igreja, mas não tem Deus. Jesus diz: cuidado, porque vocês vão
capítulo 11, Paulo diz: tome cuidado, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo, é de luz, aleluia, e os seus ministros, como ministro de justiça, aleluia, tem pregador que prega a palavra, mas é filho do diabo, tem pregadora que prega a palavra, mas é filha do diabo, aleluia, canta, prega, aleluia, é só que quando sai da igreja, aleluia, é um cigarro de maconha atrás do outro, é quando sai da igreja, é uma carreira de pó, até sair sangue no nariz, aleluia, é um mundo sem Deus, mas Deus conta com essa igreja, aleluia, para quê? Para deixar exemplo aos que estão lá fora. Sabe por quê, irmão? Hoje o que está acontecendo antes era diferente. Antes eram os ímpios que espantavam os crentes, hoje é os crentes que espantam os ímpios. Misericórdia. Hoje é normal pregar e perdoar a mulher. É normal. Hoje é normal pregar e andar de pistola na cintura. É normal. É normal. Hoje é normal. Vai ser que vai doer um pouco. Ai, não tô nem aí. Hoje é normal ter 2 Facebook, um de casal e um de solteiro. Aleluia. Hoje é normal para conversar com a sua esposa e para assistir pornografia. É normal. Por que é normal para ele? Porque está sem Deus. Aleluia. Por que é normal para ela? É porque não tem o Espírito Santo. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 27, em João capítulo, aleluia, 18 a seguir, Jesus disse a Pilatos: eu sou a verdade, aleluia. E o que é a verdade? Aleluia, a verdade é tudo aquilo que Deus se agrada. É se Deus se agrada de Jesus, porque Ele é a verdade, aleluia. E o que está acontecendo no mundo, André Valdo, é que os homens mudaram a verdade para a mentira. E o que é mudar a verdade para a mentira? Sabe o que é? É dizer que crente pode ter uma mulher e pregar. É dizer que crente pode sair da igreja e ir para um hotel. Aleluia. É dizer que crente pode pregar, pode cantar, é se prostituindo. Aqui não. Aleluia. Aqui não, rapaz. Aleluia. Aqui é lugar de santo. Aqui é lugar de santo. É de adorador. É de adorador. Sabe o que eu estou pregando pelo santo de Deus aqui? Glória a Deus. Os varões mudaram o uso natural da mulher. E a mulher mudaram o uso natural do varão. A Bíblia diz: é normal um homem se deitar com um homem. Só para você ter ideia. Ah, não. É porque Jesus é misericórdia. Ninguém entende a misericórdia dele, mas até a hora que a misericórdia chega nos limites, a graça chega nos limites, e Deus não vai suportar mais, porque Deus tem uma geração na Bíblia que Deus não suportou mais. Os pecados foram tanto que chegou até a narina de Deus, aleluia. Aí Deus olha do trono, aleluia, tem um cheiro subindo, e Deus olha e diz assim: rapaz, que cheiro é esse? É cheiro terrível, cheiro aterrorizante. Deus olha do céu, olha para uma cidade chamada Sodoma, e lá vê os varões fazendo relação sexual. Hoje, irmão, hoje até zoofilia o povo está fazendo, até com os animais está fazendo, é com cachorro, com galinha, aleluia. Não tem vergonha na cara, até os varões, aleluia. É normal agora, é mudar, aleluia, a identidade de homem para botar agora nome de mulher. Agora meu nome é Ricardo, agora meu nome é Ana Luísa, agora é normal agora, né? Meu nome era Maria Fernanda, agora meu nome é José Filadelfo. É normal agora. Teve um dia, né, que eu estava com a Bíblia na praça, na malhação. Veio um de lá. Eu chamei o nome dele, fulano de tal. Não me chame de fulano de tal, meu nome é Ana Luísa, aqui na identidade. Aleluia, eu falei na Bíblia, tu é fulano de tal, porque tu não é mulher. Aleluia. Aí eu falei uma coisa pra ele, que ele calou a boca. Aí eu disse assim: ó, então eu
Exatamente, aleluia. Eu disse assim também, responda a coisa: é todo mês você menstrua? Ele disse não. Aí eu disse: então é Deus lhe provando que tu não é mulher, aleluia, tu é homem, se converta. Eu fiz isso com dois. O outro, eu disse: é jovem, Jesus te ama, mas ele quer lhe salvar. Ele está voltando. Amém. Aí eu percebi. Aí eu disse: eu posso lhe falar uma coisa? Eu vou ser sincero com você. Pode ser sincero. Aí eu disse: me diga uma coisa. Todo mês tu menstrua? Ele disse: por que você não faz essa pergunta? Eu não menstruo. Eu disse: não, filho, é Deus lhe dizendo que tu ainda continua sendo homem. Tu não é mulher. Tu é macho. Jesus não te fez mulher, rapaz. E o que está acontecendo hoje? Mudando a verdade para a mentira. Hoje tem igreja LGBT. Hoje tem igreja LGBT. Hoje tem pastor que é casado com homem e lidera a igreja. Hoje tem pastora que é casada com mulher, que é casada e ministra a Santa Ceia. Me diga uma coisa: é pelo discernimento da Bíblia Sagrada. Será que Deus está naquela igreja? Deus está naquela igreja. Jesus está naquela igreja. O Espírito Santo está naquela igreja. Os dois Espíritos estão naquela igreja. Aleluia. O que está lá é a mentira. E quem opera na mentira? Só que é normal. Hoje é normal, só que pela Bíblia eu conheço. Agora, para eles fazerem essas coisas, eles têm que rasgar esta Bíblia aqui, ó. Hoje terminar as Bíblias sagradas. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia, em Deuteronômio 22:5 diz que não haja no homem trajo de mulher e nem na mulher trajo de homem, porque isto é abominação ao Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 5 diz: e Deus fez o homem e a mulher, é macho e fêmea, e os criou. Aleluia. Na Bíblia Sagrada que nós lemos, é Deus fez o homem e a mulher. Agora, para nós entendermos, aleluia, a mulher que eu entendo é a terra e o homem é a semente. Agora, me diga uma coisa: será que um homem pode engravidar de um homem? Não tem como. Uma mulher pode engravidar de uma mulher? Não tem como. Por que está acontecendo isso? Porque está mudando a verdade pela mentira e a mentira pela verdade. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Enquanto nós estivermos de pé, a gente vai bradar que a igreja é santa e separada. Aleluia, vive na verdade. Glória a Deus. 3 varões de branco desceu, em uma forma teofânica, a manifestação de Deus para com os homens. Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que 3 varões em forma de homem, em forma humana, vai aparecer, aleluia, perto dos cavalos de manhã. Aleluia, a Abraão, glória a Deus. Assim que Abraão contemplou aqueles varões, ele reconheceu a Deus, ele se prostrou, aleluia. E os anjos, os 2 anjos, saíram de caminho para Sodoma, e um ficou com Abraão, aleluia, que ele era o Senhor. A Bíblia diz que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. O engraçado, irmão, que naquela época não existia pregadores da maneira que existe hoje, aleluia, e Deus resolveu destruir, aleluia. Naquele dia não tinha ninguém inocente, aleluia, porque, irmão, a malícia subiu, glória, e Deus resolveu destruir aquela nação para deixar como exemplo para o mundo que nós vivemos. E a palavra de Deus diz que quando os anjos chegam em uma praça, a Bíblia diz que um homem chamado Ló vai reconhecer, glória, vai receber os anjos na sua casa, e os anjos de Deus vão destruir a cidade, aleluia. Aí acontece aquele movimento, os anjos mandam Ló sair daquela cidade, é porque Deus ia destruir, glória. E a Bíblia diz que quando Deus faz chover, é fogo, é de cima para baixo, é de baixo para cima, e ninguém escapou, aleluia, por causa do pecado. E eu digo, este mundo aí tem uma recompensa para receber. A palavra de Deus diz, é livro de 2 Pedro capítulo 3, a palavra de Deus diz, é que esses céus que existem hoje, e esta terra, aleluia, está reservada para o grande juízo.
está no mundo, mas não pertence a esse mundo. A igreja está na terra, mas não pertence a essa terra. Glória a Deus. Me diga uma coisa. Deus tem culpa das violências que acontecem hoje? Teve eu não gosto disso. Parecendo que Deus é robô. Por que acontece tudo isso? E por que acontece assim? Por que Deus deixa acontecer as violências? Eu digo uma coisa. Deus é Deus? Ele sim. Então não é porque Ele é Deus que Ele vai permitir essas coisas aí. E porque Ele está permitindo. Glória, Deus deu livre-arbítrio. Quem quiser fazer sua palhaçada, que faça. Mas vai ter a recompensa no final. Eu digo, faça você. Para você experimentar a ira dele. Ele disse, eu mesmo não. Antes lá quando está tirando o seu cavalinho da chuva. Aleluia. Então, irmãos, o mundo lá ó, tem uma recompensa para receber. Porque está sem Deus. E foi para isso que Jesus nos chamou para ser luz deste mundo. Como teve naquela peça, aleluia, uma candeia não é para se guardar debaixo de uma mesa, aleluia, é para deixar em cima em um lugar e um velador para clarear toda a casa. E nós somos chamados para clarear o mundo, para resplandecer a luz àqueles que estão nas trevas. Porque, irmãos, o que acontece hoje é muitas coisas terríveis que nós ficamos espantados. E outra, você acha que daqui para frente vai melhorar? Não vai! Não vai! Você acha que a internet mostra tudo o que acontece? Não mostra. Mostra os mínimos que a mídia, que os poderosos ocultos permite mostrar, para a humanidade não se espantar. Até porque mataram o cientista que ele se converteu a Jesus. Aleluia, porque ele estava falando acerca de coisas que não era para falar, que aconteceu na ciência. Aleluia, que Deus revelou para ele. E ele falou vídeos antecipados, o que ia acontecer, que está prestes a acontecer. Um apagão no Brasil. Aleluia, já aconteceu no Chile, já aconteceu em vários países aí, e que vai acontecer aqui no Brasil, e que a grande tribulação já está chegando. E mataram esse cientista e disseram que ele se matou. Porque ele falou aquilo que não era para falar na internet, no YouTube. Aleluia, grande cientista sábio, inteligente, se converteu a Jesus, era ex-satanista e estava falando coisa que não era para falar. Aleluia. Então, irmã, a mídia, ela só mostra aquilo que eles querem que a gente contemple, para a humanidade não se espantar. Mas Jesus disse que daqui para frente as coisas vão piorar. Não espere as coisas melhorar. Não espere. Se a igreja não estiver em oração, aleluia, vai ter muita igreja que vai fechar. Muitas congregações. Você acha que todos os pastores são igual? Não é. Você é como irmã Dora, você acha que todos os pastores têm a costa quente? Não tem. Você acha que é todos os pastores que suportam? Aleluia. Aí, irmão, tem igreja que quer igualar o mundo. Lá o mundo toca funk, lá o mundo toca pagode. Aí a igreja quer introduzir pagode, é dentro da igreja, é pagode gospel, é pagode cristão. Aleluia. É quem introduzir funk. Segura aí. Aleluia. Lá no mundo bota aquela luz de boate. Aí quer introduzir na igreja. É para atrair os jovens, para atrair que jovem, é para atrair os demônios. Aleluia. Mas a igreja foi chamada, aleluia, é como representante de Jesus aqui na terra. É para atrair. Ele tem que ser atraído por isso aqui, ó. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz, olha, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Agora olhe para mim aqui, para o grão de trigo dar fruto, não precisa ter balada na igreja. É para o grão de trigo dar fruto, não precisa ter pagode na igreja. Aleluia. É para o grande, aleluia, de trigo dar fruto, precisa um morrer. E ele já morreu, já ressuscitou. E olha o fruto aqui na igreja. É você
Então, irmãos, que nós venhamos dar exemplo para esse mundo sem Deus. Você sabe uma coisa que eu amo? Eu amo aprender a amar. Quando a pessoa chega para mim e pergunta assim: tu é cristão, né? Uma coisa que eu amo. Eu não estou falando de boca para fora para dizer que eu estou me achando. Não, jamais. Se uma pessoa chegar para mim e dizer: tu é cristão, né, menino? Eu disse: eu lavado e remido com o sangue de Jesus. Eu tenho o prazer de ser chamado de cristão. Sabe por quê? Porque tu fala isso, André, e vou falar por toda a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu estava no mundo, uma pessoa olhava para mim e dizia: rapaz, tu parece um pivete. Tu parece um bicho. Tu parece fulano de tal, fulano de tal. É parecido um pai de santo cheio de corrente no pescoço. Lá no mundo o povo me chamava desse jeito, porque eu parecia com eles mesmo. Andava como eles. Aleluia. E porque hoje eu vou ser chamado de cristão? Porque a palavra de Deus diz em Atos 11:26 que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Porque se parecia com Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Eu quero que eles reconheçam que eu pareça com Ele, com Jesus Cristo. Aleluia. E que a imagem de Jesus esteja no seu rosto. Que o brilho de Jesus esteja no rosto de cada um de vós, para este mundo que está sem Deus, porque tem uma recompensa para este mundo. E a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 18: Deus diz: sai dela, povo meu, para que não padeça juntamente com o pecado dela. Deus estava dizendo acerca da Babilônia. A Babilônia está aí, o sistema está aí, o pecado está aí fora, a prostituição está aí fora. Igreja, tome muito cuidado, porque o mundo sem Deus, o mundo não tem pudor de Deus, o mundo não tem temor de Deus. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos. Eu vou deixar bem claro para você mesmo se analisar. Paulo diz o que a igreja é o quê? E Jesus é o que da igreja? E Deus é o que de Jesus? Não, a palavra de Deus diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o que de Cristo? A igreja é o que de Cristo? O corpo? Sim ou não? Então cada um de nós somos um membro do corpo dele. Eu sou um membro do corpo de Jesus, Kaique é um membro do corpo de Jesus, da hora é um membro do corpo de Jesus, Tio é um membro do corpo de Jesus. Agora me diga uma coisa, aí Paulo diz assim: não faças o corpo de Jesus como o corpo de uma prostituta. Você está achando se tu pecar lá fora, você está prejudicando a você? Não, você está pecando com o corpo de Jesus. Me diga uma coisa, Jesus é prostituto? Você não vai estar prejudicando a você, é o corpo de Jesus, que você é membro do corpo dele. E se o membro padece, o corpo todo padece. E se você não trazer espelho lá fora, a igreja padece. Amém, irmãos? Eu disse a vós que eu serei breve e objetivo. Amém? Nas minhas palavras, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu peço a igreja aqui, por favor, se coloque de pé.